Graças a Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres, né, irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe o pastor Sérgio, né? Pelas palavras. É bom a gente adquirir experiência, né? Jesus, ele diz assim: vade de fruto e que teu fruto permaneça. Ou seja, nós temos a obrigação de ganhar almas para Jesus e não jogar a nossa fora. Continuar com ela firme, na presença de Deus. Vamos abrir aqui, irmãos, a nossa Bíblia no tema, né? Salmo 34, 6. Salmo de Davi. Davi, um grande homem, glórias a Deus, fez grandes obras para o Senhor. É tão bom ouvir os testemunhos, louvores. A Juliana já está conosco há 14 anos, Juliana. E a Loides está desde o começo, né, Loides? Eu estava, a Loides, contando aqui o testemunho, cantando. A primeira vez que nós viajamos para Curitiba, o guerreirinho ali era bem pequenininho, né, Loides? Era nenenzinho ainda, acho que tinha uns 3 anos, né? Quanto? 2 aninhos, né? 2 aninhos, olha, já está homem. Então já faz tempo, né? Nós fomos aqui, descemos aquela Serra da Anta, né? Lugar terrível. Fomos num trabalho lá nos Gideões, Peniel, lá em Curitiba, pastor, nosso amigo pastor Aladir, que está chegando amanhã, juntamente com a missionária Valéria, né? Nossos amigos. Ele está nos assistindo lá, que Deus o abençoe, Deus abençoe todos que estão assistindo aí na live, está ao vivo, está correndo para o mundo inteiro aí a live, né? Que Deus abençoe RF Produções, que nos acompanha também. O Reinaldinho ali, quando ele começou, ele tinha, acho que 5 anos, ele vinha dormir no banco, né? Hoje ele já está ali operando, assumindo aí a responsabilidade do seu pai, que hoje está lá em São Manuel, né? Nosso irmão Reinaldo, Deus abençoe a família, né? Lutadores, né? Os irmãos, continue orando pela família para Deus dar a grande vitória. E hoje nós estamos aqui no 22º Congresso de Missões, Ceifeiros da Última Hora. Todos encontraram? Amém. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Os irmãos, podeis tomar assento, a oferta vai ser recolhida depois da palavra, tá bom? O pastor Sérgio, ele está aqui já pronto para ofertar, missionário, né? É muito bom. Quem semeia, colhe, né, irmãos? Então, hoje nós estamos aqui, pela bondade de Deus, quero agradecer a todos os irmãos, a igreja, né? Que tem sempre nos apoiado. Nós hoje estamos aqui, e esta palavra, né, quando Davi, ele se encontrava no momento mais difícil da sua vida. Por quê? Davi, segundo a história, quando ele tinha de 15 para 16 anos, ele ia visitar os seus irmãos, que ele tinha os 3 irmãos dele mais velho, compunha o exército do rei Saul. Ele seguiu o rei Saul. Então, Jessé, lá de Belém, de Judá, ele enviava Davi para ter notícia dos seus irmãos. Então, Davi, ele ia e voltava para cuidar das ovelhas do seu pai. E um belo dia, irmãos, nós quando, parece que eu vejo assim, a maneira que cada um se converte, que cada um é transformado, é mudado, de maneiras diferentes, lugares diferentes, palavras diferentes, com pessoas diferentes. E Davi, ele chegou naquele lugar que ele estava acostumado a ir, para ter notícia dos seus irmãos. Quando Davi chega naquele arraial, ali já estava há longos dias um homem
por nome de Golias. Por que Golias? Que era grandão, era forte, um homem de guerra dos filisteus. E ele estava afrontando o exército de Israel. E Davi, com aquela simplicidade de coração, aquele desejo de fazer algo para Deus, ele não estava pensando em ser rei. Não era um sonho dele ser rei. Ele era um sonho que ele tinha, um desejo que ele tinha de defender o povo de Deus. E nós vimos que naquela altura o rei Saul, como já foi ressaltado aqui, ele havia cometido uns pecados e Deus havia se entristecido com Saul. Agora nós vemos que Davi, ele chega naquele confronto de guerra, porque a guerra era lutada um contra o outro, e o que vencesse dominava. E Davi, ele olhando para aquele homem com a estatura de quase 3 metros de altura, aí ele pensou consigo, falou: mas se eu matei um leão, e eu matei um urso, esse homem não é mais forte do que um leão, do que um urso. Então se Deus entregou o urso e o leão na minha mão, Deus pode me entregar ele também. Isso aí é um propósito. Entendeu? Deus, ele trabalha em cima de propósito. Ali nós vemos que Davi, ele não olhou para o tamanho do homem, ele olhou já pelos testemunhos dos milagres que Deus havia operado na sua vida. Então Davi, ele olha para aquele homem e fala: Senhor, eu vou lutar. E Davi, irmãos, lutou, não quero falar aqui hoje sobre isso. Ele foi e lutou, e quando ele lutou, ele venceu Golias. Os irmãos já conhecem a história, até as crianças, né? Já aprendem quando está no começo da igreja. E rodou a fundo e derrubou o gigante. E o gigante cai, ele corta a cabeça, e quando o comandante do exército pegou ele, levou para apresentar o rei Saul, o homem que tinha vencido Golias, Saul ficou um pouco confuso, falou: mas como pode um menino de 15 para 16 anos enfrentou Golias e o derrotou? Então Saul chama Davi para seu palácio, para ser um comandante de um batalhão de 100 homens, e depois de 1000 homens, e Davi, ele continuou no palácio. Então Saul não deixara ele voltar para a casa do seu pai para trazer as notícias. Então Davi, ele pega a sua roupa de pastor, tudo que ele tinha ali, e mandou de volta para o seu pai. E ali ele recebe de Jonatas, filho de Davi, umas vestes diferentes, e eles fizeram uma amizade muito forte. Ele, o filho de Saul, o qual poderia ser o sucessor do rei Saul no trono. Agora nós vimos que eles fizeram uma amizade, e Davi ficou no comando, e ele começou a derrotar todos os Golias. Segundo a história, ele eliminou todos os Golias, que eram 5, e ele venceu todos os Golias. Olha para os irmãos ver, ele conseguiu derrotar. Agora ele voltando da batalha, para você entender, ali houve um cântico das mulheres, que dizia: Saul com seus milhares, Davi com 10 milhares. Saul com seus milhares, Davi com 10 milhares. Aí Saul então pensou: espera aí, tem alguma coisa errada. Então esse menino vai tomar o meu trono? Porque Samuel já tinha decretado para ele que o trono dele tinha sido rasgado. Então ele coloca no seu coração que aquele menino que salvou a vida dele, então a partir daquele momento era o seu inimigo. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, que nós não temos que lutar nem contra a carne e nem contra sangue. A nossa luta é contra os principados, as potestades malignas. Por quê, pastor? Será que tem pessoa que vê o seu irmão como seu inimigo? Isso está errado, irmão, isso é demônio. Isso não provém de Deus.
Você vê o seu irmão como seu inimigo. O que nós vamos levar dessa vida? Você que está me assistindo aí. Nada. A palavra de Deus ela é bem clara. Morrendo o homem, Salomão escreveu em Eclesiastes 12:14. Morrendo o homem, as suas obras o sigam. Quando eu e você morrer, o que vai seguir as obras? Sejam boas ou sejam ruins, elas vão seguir. Ou seja, tudo que o homem planta, o homem colhe. Gálatas 6:7. Então não tem para onde nós fugir, irmãos. Então Saul, ele colocou no seu coração um desejo de eliminar Davi. Aquele que ajudou ele, aquele que salvou Israel, aquele que salvou o palácio real de Saul. Ele então vê ele como seu inimigo. E Davi, ele começa a sofrer as perseguições. Porque se nós formos ver no capítulo 17, o seu irmão mais velho, Samar, acho que Samar, se não me falha a memória, ele falou para ele: o que você está caçando aqui? Sou intruso. Some daqui. Você veio atrapalhar. Você não é guerreiro. Mas Davi já tinha ouvido alguém dizer: quem vencer Golias, presta atenção para você ver, ele vai dar a sua filha por mulher, e a casa do seu pai nunca mais pagará impostos. Ele diz assim: meu Deus, meu velhinho é tão escravizado de tanto pagar imposto. Se eu vencer esse Golias, meus irmãos, que são mais 7, minhas irmãs, não vai pagar mais imposto aqui em Israel. Eu vou lutar, porque eu vou lutar por uma causa. Eu vou lutar pelo meu povo. Eu preciso defender o meu povo. Então essa era a intenção de Davi, uma intenção boa, para proteger a sua casa, a sua família. Agora a sua própria família se levanta contra ele, e começa então a perseguir. Não bastando, agora tem a perseguição do reino. Saul, tentando tirar a vida dele. Ele estava numa festa, tocando a sua harpa, e Saul se alegrando. Mas a mente de Saul vou cravar ele com a espada. A hora que ele menos esperar, eu vou matar ele. Ninguém sabia, mas Deus sabia. E quando ele lança a espada, Davi esquiva do lado e sai correndo. Largou até sua harpa, saiu correndo. Mais para frente, Saul faz novamente: não, eu estava meio perturbado, volta Davi. E o crente tem aquela simplicidade de confiar: não, acho que agora mudou. Acho que fulano dessa vez agora se converteu mesmo. Todos nós somos assim, igual Davi. Mas Deus conhece todas as coisas. Deus sabe do teu coração. Deus sabe se você é verdadeiro ou falso. Deus sabe. É a mesma coisa de você colocar duas flores idênticas. Coloca duas flores, uma falsa e uma verdadeira, e solta uma abelhinha no ambiente. Aí você vai ver que ela vai sentar na falsa que parece, mas ela não entra. Ela voa de volta. Aí ela vai entrar naquela que é verdadeira. Mas como que ela sabe? Ela sabe porque ela é abelha. Está entendendo? Deus nos conhece. Então Davi novamente foge da morte. Estava na mesa se alimentando, pensando que estava tudo bem, e de repente sabe o que acontece? Espada para cima de novo, e ele sai correndo, e ele falou: agora eu não volto mais.
agora eu vou embora. E ele pegou, irmão, um caminho e foi embora. E ele foi parar na onde? Na casa do sacerdote Aimeleque. Aquele que estava com a espada do Golias guardada. E Davi chega na casa dele, fugido de morte. Porque antes Jonatas falou para ele, falou: Davi, eu vou ver a fúria do meu pai lá, e eu vou dar um sinal para você, eu vou jogar algo, né? Se eu jogar para lá de você, para você ir embora, pode ir embora. Se cair para cá, você pode voltar. E caiu para lá, ele entendeu, eu tenho que ir embora. E ele foi, chegou na casa de Aimeleque, do sacerdote. O sacerdote ficou com medo, falou: mas o que Davi? Porque Davi estava famoso, porque Deus tinha feito milagres através da sua vida. Só que ele, naquele momento, ele não tinha um canivete. Ele estava fugindo de uma situação. Agora nós vemos quando ele chega na casa daquele sacerdote. O sacerdote conversando com ele, ele falou: não, eu vim a serviço secreto do rei Saul. Eu vim fazer alguma coisa aqui e é secreto. E quando Davi ele olha, irmãos, aqueles moços que estavam com ele, que foram visitar ele na caverna de Adulão, aqueles moços, irmão, 400 homens, era só pessoa boa, igual eu e você era antes. Está entendendo? Uns eram atribulados demais, amargurados de espírito, porque nada dava certo. Outros endividados, devendo até 2050. Outros eram pessoas revoltadas. Então nós vemos, irmãos, a situação das pessoas que foi ter com Davi. Eles não tinham nada para oferecer para ele. E ele falou: mas eu vou ser líder sobre vocês? Então vamos embora, vou ensinar vocês. E ele começou a pregar para eles e ensinando a eles a respeito de Deus. E foi levando a palavra, e foi ensinando, e foi trabalhando a mente e o coração deles, como que funcionava na guerra, para trabalhar com Deus, o Deus de Israel. E falou: vocês têm que temer, vocês têm que confiar, porque Deus é real, Deus faz milagre, Deus liberta, Deus transforma, Deus abre porta, Deus multiplica, Deus traz bênção ao nosso tesouro, Deus faz muitos milagres. E eles começaram a crer no Deus de Davi. Era só pessoa problemática, não tinha um que se salvava. Aí Davi chega na casa do sumo sacerdote, aqueles homens tudo com fome, e Davi falou assim: você não tem nada de comer aí? Aí ele falou assim: nós temos uns pão aqui, mas que é para os sacerdotes, porque eram 85 sacerdotes, então os pães estavam tudo preparado para eles. Aí ele falou para Davi: a não ser que vocês comam esses pães aqui, porque não pode, porque é para o sacerdote, mas vamos abrir aqui uma exceção. E eles comeram aquele pão e foram embora. Só que no meio daquele sacerdote, tinha um sacerdote que estava jurado de morte, porque ele era, sabe, ele era perigoso, ele não era crente. Se Davi soubesse, tinha ter matado ele. Mas ele não fez nada. E sabe o que ele fez? Rapidamente, ele, para livrar sua pele diante do rei Saul, ele falou: não, eu vou caguetar, na linguagem popular, né? Vou caguetar a situação. Chegou lá e falou para Saul, falou: Saul, sabe quem que teve lá, no meio na casa do sacerdote Aimeleque, do sumo sacerdote? Davi. E sabe o que aconteceu? Aimeleque deu para ele a espada de Golias, e ele se invadiu do local. Olha para você ver, ele já estava, irmão, com problema, arrumou mais 400 problemas para ele poder resolver também.
E ele pega caminho e vai embora. E vai andando. Saul então chega na casa do sacerdote Ameleque. O que ele fez? Matou Ameleque e mais 84 sacerdotes, total 85. Aí ele entrou na cidade e matou todo mundo, tanto homem, mulher, criança, matou tudo, eliminou tudo, acabou com todo mundo daquele local. E Davi disse: Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho casa, não tenho a casa do meu pai, não tenho lugar para reclinar a minha cabeça. O que eu vou fazer, Senhor? Todo jeito eu vou morrer, pela espada de Saul ou por alguma coisa. Se o Senhor não fizer nada, acabou comigo. Eu vou lá para o rei dos filisteus. O único lugar que eu vou ir, porque lá Saul não vai. Mas aí, Senhor, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que bolar aqui na minha mente rapidamente uma estratégia. Eu vou dar uma que fiquei louco. Aí ele chegava lá nos portão da cidade, com as unhas. Aí todo mundo olhou nele, barbona, descendo saliva pela barba, assim, dando uma de louco. Aí alguém foi lá e falou para o rei Ax, falou: sabe quem está aí? No portão da cidade? O melhor soldado de Israel, Davi, que matou todos os filisteus, os nossos guerreiros. Ele está aí. E agora? Aí o rei Ax falou assim: não, traz ele para cá. E Davi, com medo da situação, porque ele já estava condenado à morte, não tinha outra opção para ele, a não ser falar com Deus dos céus. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ali estava um grande soldado, afugentado, perseguido, humilhado, rejeitado, abandonado, pisado, jurado de morte. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Ainda o moço, com seus 20 e poucos anos de idade, ele já estava, mas ele não entendia. Falou: Senhor, que loucura, Samuel me aparece lá em casa, me unja rei de Israel, e agora eu no deserto fugindo, e agora venho parar no meio dos filisteus. E agora, Senhor, que situação é essa que eu estou passando? Que humilhação é essa? Irmão, nem toda humilhação, irmão, é derrota. Nem toda perseguição é o teu fim. Nem todo abandono é teu fim. Fique em paz, confie em Deus. O nosso melhor amigo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele pode, somente Ele faz, somente Ele é, mais ninguém. Ainda que a mãe que amamenta venha abandonar o seu filho, eu jamais abandonarei um dos meus pequenininhos. Deus estava com Davi, Deus era com Davi. Mas, meu irmão, tudo existe um ritual de preparação, preparatório para você chegar onde Deus quer. Nós não vimos aqui a cantora acabando de dizer, né? Tem um filho que tem dificuldades, e o marido não está na igreja junto ali para apoiar. É fácil, Maloides? Não é. Não é fácil isso aí. Eu conheço a luta dela, de muitos anos, já mais de 20 anos. Mas Deus tem segurado. Passou por momentos de enfermidade pelo vale, mas está aí adorando a Deus.
Mas por que que Deus não fez, irmão? Deus não fez, Ele faz. Está entendendo? Ele não fez, Ele faz, porque Ele é poderoso, igreja. Nós temos que continuar clamando, porque nós sabemos, irmãos, que muitas vezes, nós no meio de uma plateia, de um povo, nós não sabemos a luta de cada um. O sacerdote olhou em Davi e falou: meu Deus, aí está o melhor soldado e maior soldado de Israel, nunca visto. Agora ele está fugindo, sem nem um canivetinho na sua gibeira, perseguido, jurado, tentaram tirar a vida dele por 2 vezes, e agora estava partindo para a terceira, porque Saul estava com 3.000 soldados atrás dele. Pega e não pega, pega e não pega. Você lembra que na caverna de Adulão, ele entrou para aliviar seu ventre, diz a palavra. Quem estava lá dentro? Davi estava escondido, vendo tudo. Entendeu? Depois ele entrou para poder dormir. Quem cortou a orla do vestido dele? Davi. Davi podia ter matado ele, mas ele não matou, porque ele temia a Deus e obedecia a palavra. Senhor, é melhor eu morrer do que eu matar ele. Eu não posso passar por cima da tua palavra. É melhor eu sofrer esta luta e não matar o meu irmão. É melhor eu sofrer esta agonia, porque é duro, irmão. É só quem já passou ou quem está passando é que sabe o tamanho da dor, da humilhação. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer: você continua sendo um soldado e uma soldada. Fica tranquilo. Ninguém dá nada para você. Já te humilharam, pisaram sobre você, sapatearam em cima de você, te colocou no lixo. Mas uma coisa eu digo para você: não perca o temor do Senhor sobre a tua vida. O princípio da sabedoria de Salomão é temer o Senhor. Não perca o temor, continua no temor. Humilhado, desprezado, pisado, jurado de morte. Irmão, Davi passou por isso. Ele passou por isso. E a solução dele estava em Deus. A porta estava em Deus. A solução estava em Deus. Ninguém conseguia fazer nada por ele. E ele lutando, correndo, batalhando e dizendo: Senhor, o que vai ser de mim? Aqui é uma oração de Davi, irmão, Salmo 34. Aí ele vem dizer: os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, mas ele sendo perseguido. Deus está comigo e sendo perseguido. E ele sempre correndo, irmão, buscando algo da parte de Deus, ensinando os seus amigos, os seus soldados, como filhos, como o pai ensina um filho. E aí a vida dele tudo de ponta cabeça. A vida do crente é assim. Não pode murmurar. Como é duro, irmão, ser humilhado. Mas Jesus, ele disse lá em Mateus 5, que os humilhados serão, né? Aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se humilham serão exaltados. Se humilha como, pastor? Está diante de Deus pedindo misericórdia, como Davi, chorando, clamando, pedindo, gritando e dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa, tem misericórdia de mim, Senhor. E Deus, ele está ali sempre ouvindo. Deus está ouvindo. Começou o processo na vida de Davi, Jonatas, um moço, um jovem ainda, um adolescente,
mata o maior guerreiro da história. E agora, ele já depois passou seus anos, os anos de vida dele, agora começa ele sendo perseguido de morte, acabando tudo para o lado dele, perdendo tudo, abandonou tudo. Mas só que Deus, irmãos, Ele não desanima. Deus me ouve. Ele diz assim, ó, Deus me ouve. A oração de Davi. Deus me ouve. Deus te ouve. Na humilhação, Deus te ouve. Na perseguição, Deus te ouve. Deus sabe o que você passa. Deus sabe por onde você tem andado, o que as pessoas têm falado e feito com você. Deus te ouve. Deus te ouve. Aleluia. O sofrimento não é o fim, é um começo de uma grande vitória. Davi não era rei. Ele falou para Saul, falou, meu senhor. Quando Saul deu a filha dele para casar com ele, falou, a minha família é a mais pobre, é a menor. Agora eu vou ser genro do rei. Eu não sou digno. Eu estou aqui somente para te servir, para fazer o meu trabalho. Ele não queria nada em troca. Ele queria só fazer a simplicidade, fazer a obra. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas nós temos hoje? Você que me ouve, que está assistindo aí, quantas pessoas que os outros pisaram por cima, atropelaram, hoje está lá jogado. Muitos pastores, obreiros, evangelistas, presbíteros, diáconos, muitas pessoas que fez grandes obras para o Senhor, está lá, talvez com a sua mente dizendo, não, minha vida acabou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas já era, acabou tudo, acabou nada, meu irmão. Olha para o nosso irmão Davi para você ver. O que você acha que Israel pensava de Davi? É um foragido. Ele veio aqui só para aprontar aqui, mas tem que matar mesmo, que é o que Saul pregava lá dentro de Israel. Nós temos que achar ele vivo ou morto. Nós temos que pegar ele, nós temos que eliminar ele. E a perseguição era terrível, ele sabia que ele ia morrer, mas ele falou, Deus, o Senhor está comigo, o Senhor é meu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Olha para a minha vida, Senhor, tem de misericórdia de mim, socorre-me, ó Deus, ajuda-me, ó Deus. Aleluia. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todos os seus temores. É isso que ele está dizendo. Coraçãozão dele, ele falou, na hora que ele me pegar, imagina o jeito que ele vai me matar, uma morte humilhante. Senhor, tem misericórdia. Então é melhor que eu vá para o meio dos filisteus, dos inimigos de Israel. E lá ele foi, deu uma de louco, ficou gravatando lá os portão da cidade, babando. Aí todo mundo dizendo, acabou o valentão. E dentro do coração dele ele dizia assim, Zé Barbosa, Deus vai me dar a oportunidade, eu vou sair dessa, eu tenho certeza. O meu Deus não falha, Deus vai fazer um milagre, eu vou sair dessa situação. E vai. E aí o rei Ax falou assim, olha, vamos botar esse Davi para comandar uns exércitos aí para poder contra os inimigos. E ele ia, e ele vencia. Todo mundo tinha medo de Davi. Falou, mas o que esse homem tem de diferente? Ele é terrível, fugitivo, jurado de morte, humilhado, desprezado, rejeitado, mas crente. Ele tinha certeza que Deus era com ele.
Por isso que ele diz: passei pelo vale da sombra da morte, mas não temerei nada, porque o Senhor está comigo. Deus é fiel e justo. Aleluia. Deus é fiel e justo. E Davi, naquela luta toda, seus 20 e poucos anos, era menino ainda, né? Tendo a vida dando aula para ele, como que funciona na prática. Por que hoje a gente tem muitos obreiros, por aí, uns pastores, parece que é criado na estufa? Não são pastores, me perdoe, está sendo gravado aí. Criado na estufa, criado segundo os preceitos de homens, não segundo a vontade do eterno Deus. Primeiro vento que aparece, joga tudo para cima. Não são pastores, são lobos devoradores, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o pastor é aquele que, quando ele vê vindo lobo, ele põe as ovelhas para trás e vai na frente para defender as suas ovelhas. Agora, o mercenário, ele foge. Porque Jesus mesmo falou, porque eles não são pastores. Davi sofreu tudo isso, porque ele era um pastor segundo o coração de Deus. Ele era um pastor. Um menino, já pensou, Emanani, um menino de 15 para 16 anos, querer assumir a liderança de Israel, de um Israel medroso, de uma nação medrosa, soldados medrosos, que estava na frente do exército, já fazia 40 dias que estava sendo ameaçado e não tomavam a providência. Davi chegou e falou: não, esse circunciso, ele está afrontando, é o exército do Deus vivo. Ninguém vai, eu vou. Pronto. Você acha que Deus ia falar não para um guerreiro desse? Ali era vida ou morte, irmão. E ele foi no nome do Senhor. Ele falou: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi e venceu Golias. E foi, matou todos os outros irmãos dele. Acabou com tudo. Os descendentes de Enac, ele acabou com a raça deles. Agora ele sofrendo toda a perseguição, toda a humilhação, recebe 400 problemáticos, para ele começar de novo, ensinar, treinar. Só que aqueles homens, eles eram problemáticos, mas eles tinham valor. Você vai entender? Ninguém queria eles. Davi quis. Você sabe por que Davi quis? Porque eles tinham vontade, eles tinham desejo. Por isso nós não entendemos. O camarada chega na igreja terrivelmente embriagado. Quem que quer? Para que serve? Para nada. Aí a igreja de Cristo olha nele e vê: puxa vida, se Deus libertar um camarada desse, vai dar um pregador, vai dar um pastor, vai dar um obreiro. Olha esta mulher, toda problemática, ela pode dar uma dirigente de oração, uma componente do grupo, uma irmã para limpar a igreja, uma zeladora da igreja. Esse jovem tudo arrebentado, mas esse jovem, ele pode ficar velho um dia e dar muito fruto para o Senhor. Essa é a visão da igreja. E nós vemos, irmãos, que muitos hoje fogem da realidade, não tem compromisso. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós estamos indo. E vamos encontrar com Ele. Aleluia. Saul reinou 42 anos sobre Israel. Davi reinou 7 sobre Judá e 33 sobre Judá e Israel.
40 anos. Menos do que Saul, e fez muita coisa por Israel. Aquele homem que estava sendo humilhado de todos os lados, ele era tão amoroso, que ele acreditava que Deus poderia fazer uma obra sobre Saul. Ele falou: não posso matar ele, ele é ungido do Senhor. Deus entregou na mão dele. Olha para você ver como que é a diferença de uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus e o seu próximo. Imagina você ama o seu próximo? Deixa ele fazer um mal para você, só para você ver. Você passa a odiar. Então você não é crente, não serve para morar no céu. Uma pessoa que tentou 2 vezes, literalmente, tirar a vida de Davi, e pela terceira perseguiu ele. Vivo ou morto, eu quero ele. Matou 85 profetas por causa de Davi. Davi só pensando nesses negócios, Mancássia. Meu Deus, matou os profetas, eu sou o culpado. Meu Deus, tem misericórdia, até onde vai parar isso, meu Deus? Eu não tinha intenção de comer os pães e nem pegar a espada, o sacerdote que me deu. E agora, Senhor, matou tudo eles, matou crianças, mulher, acabou com tudo. Olha a loucura de Saul, meu Deus. O que está acontecendo com o meu rei? Por que ele mudou desse jeito? Irmãos, nós vemos o amor de Davi. Ele verdadeiramente amava, e ele cuidava da obra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Quantas vezes ele foragido, quando os inimigos invadiu a cidade de Keila, ele largou, saiu lá do meio do campo, falou: não, eu tenho que ir defender as mulheres, as crianças, as pessoas que estão lá. Ele largou 200 soldados cuidando da bagagem, falou: nós temos que lutar. 301, vamos lutar e Deus vai dar a vitória. E eles foram lutar e venceu. Como que pode, né? Sabe por quê? Porque a bondade do Senhor se estende de geração em geração. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Igreja, nós temos que entender que a oração nossa, a sua oração, Deus ouve, Deus conhece. Quando Davi, já estou encerrando, ele diz assim: Senhor, ouve a oração desse pobre necessitado. O que ele estava dizendo? Senhor, olha a minha situação. Eu não estou pedindo dinheiro, não estou falando de dinheiro. Eu estou pobre, da carência, estou carente do Senhor. Eu não tenho, perdi tudo, meus amigos, minha família, eu não sei nem o que vai acontecer. Eu estou numa situação, Senhor, humilhado. Estou humilhado, estou como foragido da justiça, perseguido. Eu não fiz nada. Eu só lutei para poder fazer a tua vontade. E agora, olha a situação que eu me encontro, meu Deus. Sendo perseguido, humilhado, rejeitado, ameaçado de morte. Olha na onde que eu fui parar, meu Deus. E Deus não falava nada com Davi. Só que chegando um belo dia, Saul sai, estava quase pegando Davi. Quase. Tá, pega, não pega, já vendo ele na frente. Aí alguém, sei como que Deus trabalha, pastor Cristiano, Deus falou: Saul, os inimigos invadiu lá. Urgente. Saul falou: olha, vamos voltar, larga ele, depois nós volta. Que volta, meu irmão. Deus tirou a vida de Saul. Quando Davi ficou sabendo que morreu Saul, morreu Jonatas, seu melhor amigo. Se Jonatas não tivesse morrido, é quase certeza que Davi colocava ele como seu vice no trono. Ele morreu, matou tudo. E Davi então foi ser rei de Judá. Sabe quantos anos ele tinha, irmã Camila? 30. Jovem ainda, né? 30 anos.
Uma vez uma pessoa falou para mim assim, falou: pastor Miguel, o senhor precisa o senhor é muito novo para ser pastor. O senhor precisa de arrumar uma pessoa mais de idade para te ensinar. Eu sempre aprendi que a escola é a obra. Você quer ser um grande obreiro? Vai fazer visita para você ver. Vai visitar os doentes. Vai visitar aqueles que estão acamados. Entra num centro de prostíbulo. Entra numa biqueira. Entra na onde que tem usuários de crack. E vai ter experiência para você ver. Começa a orar para ver o que Deus faz. Começa a visitar aquela família que a mulher não está aguentando mais, que o marido bebe demais. Às vezes espanca os filhos. Vai lá orar. Aquela casa que não tem mais respeito, vai lá orar. Leva Jesus lá para você ver como que muda, como que você adquire experiência. Experiência, irmão, se adquire desta maneira. Eu vi o Serginho falando do milagre, que eu não sei nem que milagre que foi, Serginho. Mas na onde que foi isso? Na Arlindo Duran. No quê? Mas o que aconteceu? Promessa de Deus. Vocês foram orar. A pessoa queria algo. Aí vocês oraram. Aí vocês falaram assim: peça aquilo que você mais queira. Aí a pessoa falou: quero um filho. Vocês falaram: Deus vai te dar. Uma criança. Pronto. Nem sei quem que é a criança, mas um dia não encontra ela. Tem 19 anos, ele está falando aqui, ó. 19 anos. Com mais 9 vai dar 20, né? 20 anos. Eu nem sabia. Mas Deus faz. Só que o que Deus faz fica na memória das pessoas. Você sabia disso? Fica cravado aqui, ó. De vez em quando alguém vai falar: Deus usou o pastor Sérgio tal dia para fazer um milagre. Deus usou o irmão Samuel ali. Vai ser pregador, né, Samuel? Ser pregador. Deus usou o Samuel para fazer um milagre. Está cheio de Samuel aqui, tem 3 aqui hoje, olha que benção. Pastor Samuel Washington, não, 4 Samuel. Samuel, como que é o sobrenome? Murian. Luian. Samuel Luian, Samuel Xavier, Samuel Bispo. 4 Samuel aqui, só tem profeta aqui. Então que benção. Oi? Cadê o outro? Então esse eu falei, pastor Samuel Calixto, nosso amigo, ainda lugar de sobrinho, né, Samuel? Uma benção. Então, meus irmãos, nós vemos que Davi passou por toda essa trajetória para poder chegar na onde que Deus queria. Olha para você ver. E mundialmente, ele é conhecido como o maior rei de todos os tempos. O maior e melhor rei que houve sobre a face da terra. Dá para você entender? Por isso que você não pode desanimar. Às vezes você acha: mas acontece na vida do A, do B, do C. Na minha nunca acontece. Para mim só sobra luta, para mim só sobra perseguição, para mim só sobra humilhação. Parece que ninguém gosta de mim, parece que todo mundo vira contra mim, todo mundo fala mal de mim. Eu não sei, eu não estou fazendo nada, mas não é porque o outro lado está vendo o tamanho da sua bênção, da sua vitória e quer impedir. Porque a única pessoa que pode impedir a tua vitória é você. O diabo não consegue. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Se Deus é por nós, ninguém. Então, se você acreditar em você e dizer: não, Deus vai fazer na minha vida. Fez na vida do pastor Miguel, fez na vida do pastor Cristiano, fez na vida do pastor José Primo, fez na vida do pastor Sérgio,
fez na vida da cantora Juliana, da Loides, na minha vai acontecer também. Eu vou continuar crendo. É o que Davi estava dizendo. Temos que crer. Jó, ele falou assim, por último, se levantará o Senhor ao meu favor. E quando ele se levanta, toda a terra se derrete. Confia no Senhor. Davi, ele disse, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas eu continuo confiando no Senhor, porque o milagre de Deus, ele virá sobre a tua vida. Amém, igreja? Eu vou parar por aqui. Deus, ele te ama. Olha para Davi. Eu não sei, eu sempre gostei de olhar para o rei Davi, viu, pastor Cristiano? Eu passei muitas humilhações, eu não falo, meu Deus, será que a minha vida está igual a de Davi? Né? Eu já fui ameaçado de morte. Ih, irmão, você não sabe nem da metade. Já passei cada uma. Eu fiquei uns 3 meses semidepressivo, né? Falei, meu Deus, mas que prova, Senhor, parece que é negócio, como tem um ditado, parece que eu joguei pedra na cruz, parece que as coisas ruins, parece que acontecer comigo. Não sei o que está acontecendo. Um dia eu vi uma irmã pregando, ela dizia assim, eu falei, irmão, nós somos a luz no meio das trevas. A luz, ela é vista de longe, as trevas você não vê. Agora a luz, ela é vista de longe no meio das trevas. Então tudo que não presta, que está no meio das trevas, está te vendo. Você é uma luzinha ambulante, vai para lá, vem para cá, visita lá a hora, vai lá dar um conselho, acalma uma tempestade, apazigua uma guerra, e a treva só está de olho, está te vendo, porque você é luz. Agora, se você deixar sua luz apagar, densas trevas será. E aí acabou. Então mesmo na luta, irmão, não desista, continue confiando no Senhor, porque Deus, ele tem grandes coisas para nós. Amém?